muito especial para mim. Bom, o projeto chama Carposse, eu vou falar um pouquinho sobre ele agora. Mudar o mundo. Quando a gente começa na faculdade de design, todo mundo pensa em mudar o mundo. Todo mundo quer fazer alguma coisa para impactar o mundo e mostrar, fazer algum bem, mostrar alguma coisa legal para o mundo e deixar a vida das pessoas melhores, né? E uma certa vez eu estava assistindo um programa sobre grandes personagens da história. Tá? Nesse programa contava a vida de Gandhi. E aí o Gandhi falou uma frase que ficou muito na minha cabeça durante muito tempo. Inclusive está até hoje na minha cabeça. Desde que eu era pequenininho, uns 11 anos, ele disse assim: seja as mudanças que você quer ver no mundo. Aí eu comecei a pensar sobre isso e sobre pessoas que mudaram a história através da fé que elas tinham, tipo Madre Teresa, tipo Martin Luther King, o próprio Gandhi. Eles tinham uma fé e eles agiam de acordo com essa fé. A gente sabe que a fé, quando não tem obra nenhuma, ela é morta, ela é só intelectual. Mas quando você age a partir daquilo, ela vira alguma coisa concreta. E pensando sobre isso, mudar o mundo de fé e tal, eu lembrei de um trecho da carta de Paulo à comunidade messiânica de Roma. Ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para proveis para a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele diz que a gente não deve se conformar com esse mundo, a gente deve transformar pela renovação da nossa mente. E na outra carta, a comunidade da Galácia, ele fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito ele é composto por 9 atributos, esses 9 aqui. E ele diz que esses 9 atributos eles são a chave para que a gente possa mudar e impactar as pessoas que estão à nossa volta, de maneira positiva. E esses atributos do fruto é como se fosse uma uva. Pensa numa uva. Um gominho é uma uva. E o cacho também é uma fruta. Então, cada atributo é como se fosse um gominho da uva e todos os atributos juntos são o cacho de uva. Eles se subdividem em 3 partes. Como nós lidamos com o nosso superior, que são esses 3 aqui de cima: amor, alegria e paz. Como nós lidamos com nós mesmos, que é a fidelidade, mansidão e mental. E como nós lidamos com aqueles que estão próximos de nós: a benignidade, a bondade e a longanimidade. Através do estudo da etimologia de cada uma dessas palavras no grego koiné, que era o grego antigo, e do hebraico bíblico, eu consegui símbolos para poder desenvolver as peças de joalheria que eu fiz. Só que eu fiz o estudo dos 9 atributos. Isso deu vários sketches de peças e tal. E eu compilei isso no anexo que veio junto com um relatório. Mais tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas é isso por enquanto. E desses 9, eu tive que escolher 3 para fazer efetivamente. E aí, eu escolhi esses 3 para fazer efetivamente. A alegria, que se relaciona com nós falamos com os superiores, a mansidão com nós mesmos e a bondade com o próximo. Vou falar um pouco de Saul. Todos conhecem Saul pelo nome de Paulo. Ele foi um grande teólogo antigo e ele escreveu praticamente 1/3 da Brit Hadashah. A Brit Hadashah, que a gente conhece pelo nome de Novo Testamento. A Brit Hadashah é o nome grego, é o nome hebraico. Ele também foi o Talmide de Gamaliel. Talmide significa discípulo. Pode ser uma tradução, pode ser discípulo. Mas é que Talmide é aquela pessoa que está sempre com o cara, sabe? Tipo, acorda e dorme, tipo, ele aprende tudo. E Gamaliel era um grande erudito da época. Então, para você ser Talmide dele, você tinha que ser uma pessoa que se destacou muito. Ele foi responsável por uma visão inovadora de se estudar a Tanar, que é a Velha Aliança. O nome Tanar, ele significa Torá, Nevim e Ketuvim, que são as 3 subdivisões das escrituras hebraicas. A Torá é a lei, Nevim são os profetas e Ketuvim são os escritos. Ele foi um dos maiores responsáveis pela propagação das escrituras hebraicas pelo mundo, porque ele implantou várias comunidades messiânicas no mundo todo. E ele era benjamita. E como ele era benjamita, Benjamim era uma das 12 tribos de Israel. E o símbolo de Benjamim era um lobo. E pela bênção de Jacó, em hebraico. E ele era conhecido como, ele personificava essa figura do lobo, porque ele era um grande perseguidor dos seguidores de Yeshua. E Yeshua significa Jesus. A gente conhece ele como Jesus, mas o nome hebraico dele é Yeshua. Virou Jesus por conta da maneira que a gente fala, né? Tipo, em grego virou Jesus, em latim virou Jesus. E aí acabou virando Jesus pra gente. Mas o nome original é Yeshua. Uma das minhas maiores inspirações foi o René Lalique,
que eu conheci nas aulas de introdução ao design, que foi uma coisa assim que eu gostei muito, e as peças dele são muito boas, todas as coisas que ele faz são muito legais. E outra inspiração veio da joalheria contemporânea, dos trabalhos da Melanie. A Melanie, ela é grega e ela coloca muito da cultura grega nas peças dela, e isso deixa a peça muito rica. Vou falar um pouquinho da identidade visual. O logo que eu fiz, todos os tipos eles foram feitos com base na videira, nos ramos da videira. Por isso tem esse formato mais orgânico e tal. E os arabescos, eles remetem ao movimento da arte nouveau. E o círculo, ele representa a aliança, que é feita entre Adonai e o povo dele. O círculo interno representa a velha aliança. E o círculo externo representa a nova aliança. O nome Karpós, que é o nome estranhão, diferentão, ele significa fruto em grego. Aqui está o desenvolvimento, desde o sketch até a última versão. A padronagem. Eu fiz 2 pátinas para esse projeto. O primeiro é baseado na videira também, que são os ramos, eles se entrelaçando e tal. E aqui a variação de cores. Ali o sketch e a variação de cores. O segundo eu fiz baseado no livro de Telechim, que a gente conhece como Salmo. Mais precisamente 118:22, que fala sobre a pedra de esquina. Isso que eu tenho esse formato mais. Também foi desenvolvido o layout de um site, para que posteriormente as peças possam ser divulgadas e tal. O site ainda não foi ao ar, só que os layouts das páginas estão todos prontos. O sketchbook do projeto. Bom, como eu disse, aqui peguei um sketchbook, foi uma dica que o Guizão deu no TCC dele, eu segui. Eu separei um sketchbook só para o projeto. E aí, quando eu fui organizar ele, ficou bem mais fácil. Então, eu organizei todo ele e coloquei todos os sketches com as bases que eu tinha usado das escrituras hebraicas e da nova aliança, para dar base a porque eu fiz essa forma e tal. Eu compilei isso, deu 80 páginas de sketches e de ilustrações. Gente, vou passar uma cópia do relatório. E como eu estava dizendo, tudo eu fiz para arremeter às escrituras hebraicas. Né? Tem uma parte da escritura hebraica que o Eterno diz assim que ele é o começo e o fim. Até dá para ver aqui na guarda que tem um alfa, aí no final tem um ômega. O começo e o fim. Então tudo foi feito para remeter. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Produção das fotos. Eu tive o prazer de ter esse moderno estúdio de fotografia à minha disposição na minha cama. Mais alta tecnologia, como vocês podem observar. E, brincadeiras à parte, foi uma produção bem amadora, mas ainda bem conseguiu um resultado legal. Todas as fotos do produto que tem no relatório foi eu que tirei nesse maravilhoso estúdio. Chamo de câmera. Antes de falar das peças, eu queria falar um pouquinho do simbolismo delas. Né? Todas as peças elas foram feitas com 3 placas de metal, para remeter a como o Eterno se mostra na palavra dele, né? Ele se mostra nas escrituras hebraicas. E também as peças elas tiveram um banho de prata. Elas foram feitas de cobre e elas tiveram um banho de prata. Isso para lembrar as palavras simbolizando, né, as palavras do profeta Yeshayahu, que nós conhecemos como Isaías. Os nomes mudam muito, né, do hebraico para o português. Ele diz assim: mesmo que nossos erros sejam vermelhos como escarlate, eles vão se tornar brancos como a neve. Então, simbolizando isso, foi feito no cobre, que é avermelhado, e teve o banho de prata, que é branco. Bom, falando um pouquinho do colar, a Nina está com o colar aqui. O colar chama-se Shara, que em grego significa alegria. Se nem quiser dar um rolê aí na classe. Em hebraico, o equivalente para Shara é Redva. Redvas, ele tem a raiz na palavra Shaddá, que significa união. Isso a gente já consegue ver que a alegria ela traz união às pessoas. E na Tanakh, que é a antiga aliança, a videira ela tem um simbolismo muito forte de alegria. Por isso que o colar tem esse formato arredondado, como se fosse o ramo da videira crescendo. E antigamente, né, nas festas de casamento, era muito comum o uso do vinho.
porque o vinho ele simbolizava a alegria do casal. E a peça ela representa o próprio Mashiach. Cada peça representa um jeito que Adonai se apresenta na palavra. Né? Representa o próprio Mashiach, que ele trouxe alegria às nações. Ele trouxe a palavra dele e a palavra dele se espalhou pelas nações por conta dele. Por que representar a alegria como um colar? Para poder entender por que eu representei a alegria como um colar, a gente tem que entender o que era o jugo na época de Yeshua. Todos os rabinos eles tinham sua interpretação da lei, da Torá. E isso se chamava jugo. E o jugo, ele era o conjunto de interpretações desse rabino. E quando eu coloquei a alegria como sendo um colar, eu quis dizer que tipo, nós temos que tomar essa responsabilidade de levar a alegria às pessoas. É como se nós tivéssemos a responsabilidade de vestir a alegria e levar ela onde a gente for. Porque o jugo era aquilo que o boi usava para arar a terra. Nós temos que preparar a terra através da alegria. Nós temos que levar a alegria às pessoas. Bom, aqui os sketches do colar, até o último, o primeiro sketch até o final. E aqui a produção dele. De longe, esse colar foi o que mais me deu trabalho assim, de fazer, porque a solda dele é tudo no mesmo lugar. E aí, quando eu soldava uma coisa, ele soldava outra. Eu soldava uma coisa, ele soldava outra. Até que eu consegui acertar. Demorou, mas deu certo. O brinco da bondade, Gatosum. O Carol está usando. E o brinco, Gatosum significa bondade em grego. O equivalente em hebraico é Hesed. Hesed, ela tem uma forte ligação com o Hassad, significa se curvar. Já mostra que a bondade ela tem muito a ver com a gente servir as pessoas, como se a gente estivesse se curvando para alguém que a gente está servindo. E Hesed se liga a Hassidia, que significa cegonha. E por isso que esse brinco tem esse formato, como se fosse o ninho da cegonha, mostrando que o ninho é o lugar de acolhimento de Adonai. A cegonha, como a gente conhece, ela tem várias lendas sobre a cegonha, que ela leva o nenê e tal. É por conta da cegonha representar a bondade, várias culturas. E ela também é uma grande caçadora de serpentes, que nos leva a entender que quando a gente pratica bondade, a gente acaba tirando a bondade do mundo. A peça representa o Ruach HaKodesh, que é o espírito de Adonai. E a palavra Ruach, em hebraico, ela não só significa espírito, como ela significa sopro. E por isso que tem esse formato ondulado. É como se fosse o vento no deserto formando os desenhos das nuvens. Por que representar a bondade com um brinco? Bom, para a gente poder entender isso, a gente tem que entender o antigo costume judaico que está descrito no livro de Devarim, que a gente conhece como Deuteronômio. Lá diz assim que no ano sabático, o ano de Shemitah, todos os escravos eram soltos. Só que o escravo que amava servir o seu senhor, ele deveria ir às portas da cidade, onde ficavam as autoridades, e furar sua orelha na presença dos juízes. E isso mostrava que ele era um servo que serviu o seu senhor por amor. Então, eu representei a bondade como um brinco, mostrando que nós temos a responsabilidade de servir as pessoas, de ter menos pensamentos egoístas e começar a pensar mais nas pessoas, rir com aqueles que estão alegres e chorar com os que choram. E aqui estão os sketches, desde o primeiro até o último, e aqui a produção da peça. Bom, essa peça, ela deu muito trabalho para ser feita, porque eu tive que lixar tudo, e aí depois que eu lixei, eu juntei elas, eu tive que lixar tudo, e aí depois entortou, eu tive que desentortar e lixar tudo, e aí quando terminou, eu lixei tudo. Eu acho que eu estou lixando ainda. O último é o anel Prautis, que significa mansidão. O equivalente hebraico para Prautis, que é mansidão, é Anav. No hebraico, cada letra é como se fosse um pictograma, como se fosse um ícone. E a letra, ela significa uma coisa por si só. E mansidão no hebraico é formado de duas letras, o Ain e o Nun. O Ain, ele significa olhar, e o Nun significa contínuo. Então é como se, na cultura judaica, muita coisa se relacionava com a agricultura, porque eles eram uma sociedade que tinha muita coisa de agricultura. É como se fosse o agricultor que ele estava sentado vendo sua plantação crescer. Por isso que tem esse formato, como se fosse a plantação saindo da terra. E Anav tem também forte ligação com Anan, que significa nuvem.
E esses formatos aqui também remetem a nuvens. Lembrando que seria aquela imagem do agricultor, que ele tem força no trato com a terra, mas ele tem mansidão quando ele vai mexer com a planta, para que ele não possa machucá-la. Essa peça representa o próprio Eterno, em seu poder. O Eterno ele é conhecido na cultura judaica como Ein Sof, aquele sem fim, como eu disse, começo, fim, aquele que... E o círculo ele representa bem essa ideia de continuidade, de algo que não acaba. Por que representar a mansidão como um anel? O anel ele era um simbolismo dos reis, né? Os reis utilizavam o anel para selar suas cartas, e o anel antigamente era um símbolo de autoridade. A gente vê na história de José, por exemplo, José do Egito, todo mundo viu a novela de Record, que quando ele vai ser o segundo em comando no Egito, a primeira coisa que o faraó faz é tirar um anel e colocar no dedo dele. Falar, agora você é o cara aqui. Aí ele fala, valeu. Porque é um símbolo de autoridade. E o Adonai, na cultura judaica, ele se refere a Adonai como Melech Haolam, que significa o rei do universo. Então, o simbolismo do anel como algo do reinado tem muito a ver. Aqui está o primeiro sketch, até o último. Mudou pra cá. A produção dessa peça foi mais tranquila, assim, porque eu já estava meio familiarizado com anéis. Então, ela saiu mais sossegada. Bom, antes de terminar, eu gostaria de deixar uma reflexão a vocês. Todos nós, através dos nossos atos, nós influenciamos as pessoas, né? Influenciamos as próximas gerações, influenciamos aqueles que vêm após nós. E o fruto do Espírito, ele fala muito disso, que nós devemos cultivar esses frutos na nossa vida para que nós possamos deixar para as próximas gerações um legado de amor, um legado que agregue na vida delas, que elas possam reproduzir isso. Porque o exemplo é aquilo que dá mais resultado. Você mostra um exemplo à pessoa, dá muito resultado. E eu acredito que o Eterno, ele quer levantar uma geração que não se importa apenas com roupas boas, com o exterior, mas uma geração que quer adornar a sua alma. Uma geração que adorna a sua alma com amor, com alegria, com paz, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porque quanto a essas coisas, não existe aquilo que pode resistir. A gente pode influenciar o mundo todo com isso. E a gente tem que cultivar isso na nossa vida, porque é algo muito importante. Eu gostaria que que nós pudéssemos pensar quais são os frutos que nós temos deixado, qual é a marca que nós vamos deixar para as próximas gerações. Então é isso. Shalom Adonai. Obrigado.